A grande questão é, esse plano de implementação desse tecnato, desse cenário tecnocrático, né, dessa república tecnológica, conforme o Alex Corp, que é o CEO da Palantir Technologies, tanto fala, esse plano só terá sucesso se o caos global for implementado primeiro. A população americana ela só vai aceitar ser governada por inteligências artificiais se a população global estiver desesperada, eh, clamando por uma solução para um problema que eles enxergam como caótico, tá? E a história nos mostra qual é um dos melhores caminhos para a implementação de um caos global. E eu quero te convidar a você vir nesse estudo comigo e dar o like aí. Repita comigo, meus queridos. Quem não conhece a história está fadado a repetir os erros do passado. A história nos mostra qual é um dos melhores caminhos para a implementação de um caos global e aquilo que aconteceu tempos atrás para implementar um caos global, por incrível que pareça, está acontecendo novamente. Essa frase, quem não conhece a história, está fadado a repetir os erros do passado, que é uma frase que eu adaptei e que eu repito muito aqui, é uma variação popular de uma frase atribuída ao filósofo espanhol Jorge Santayana, na sua obra The Life of Reason, né? Nessa obra, ele afirma o seguinte, lembrando que é uma obra de 1905, ele diz o seguinte, abre aspas, aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Então, essa declaração, ela enfatiza que sem a retenção do conhecimento histórico, a humanidade permanece num estado de infância perpétua, semelhante ao das sociedades que não acumulam lições. Santayana, então, o filósofo, argumenta que o progresso não reside na mudança absoluta, mas na capacidade de aprender com as experiências passadas para poder evitar a repetição dos erros, né? Então, meus amigos, isso vem desde a Roma Antiga. Cícero, na sua obra De Oratore, no ano 55 a.C., ele já falava sobre o conceito de Historia Magistra Vitae, a história é mestre da vida, significando que o estudo do passado deve fornecer lições práticas para o presente e para o futuro. Na verdade, essa visão didática da história influenciou pensadores como Heródoto, né, nas suas histórias, que Heródoto viu o relato histórico como um meio para ensinar exemplos virtuosos. E o historiador Plutarco também, nas suas vidas comparadas ou vidas paralelas, ele também compara biografias ali para melhorar moralmente o leitor, evitando a repetição das falhas antigas. Obviamente, um filósofo mais próximo de nós que deu grande atenção para o estudo filosófico da história foi Hegel. Hegel escreveu em 1837 as suas lições sobre a filosofia da história, e nas suas lições sobre filosofia da história, ele apresenta a história como um processo dialético racional rumo à liberdade. Mas ele diz: o que a experiência e a história ensinam é isso, que povos e governos nunca aprendem nada de história. Ok? Então, a gente aprende exatamente com os erros do passado. A gente não pode esquecer que tem vários exemplos, né? Um exemplo clássico é a invasão da Rússia. Napoleão Bonaparte, em 1812, ele subestimou o inverno russo, levando à destruição do seu exército. E o Adolfinho Bigode, lá da Alemanha, repetiu o mesmo erro em 1941, durante a Operação Barbarossa, com resultados semelhantes, apesar de ter acesso a relatos napoleônicos. Ou seja, mesmo sabendo que Napoleão se deu mal tentando partir para cima da Rússia no inverno, Adolfinho Bigode, o asqueroso, fez a mesma coisa. É muita ignorância, né? Então, meus amigos, qual é o exemplo histórico que a gente está vendo se repetir hoje? O exemplo histórico que a gente está vendo se repetir hoje está diretamente relacionado à instauração de um caos global. E a gente não pode esquecer que a própria revista Economist, que é uma revista que, de uma forma misteriosa, consegue prever o futuro, a Economist já tinha mostrado para todos nós que a era do presidente Donald seria The Age of Chaos, ou seja, a era do caos. Então, meus amigos, tudo isso que você está vendo acontecer com as tarifas, as sanções, o Brasil, Moscou, Teherã, tudo isso é a instauração do caos para o povo ficar morrendo de medo e uma ordem internacional nova ser instaurada. Nós já vimos isso acontecer na história e isso vai se repetir novamente. Então, meus amigos, imaginem Napoleão Bonaparte no contexto lá das suas lutas contra o Reino Unido. Nosso exemplo histórico de hoje que está sendo repetido é o bloqueio continental. Você já ouviu falar no bloqueio continental? Deve ter ouvido falar, porque eu acho que você não fugiu da escola. Se você já ouviu falar, aperte os cintos que a gente vai
fazer um passeio na história agora. Imagina ali, meus amigos, o Canal da Mancha, lá no outono de 1806 ali. De um lado, você tem aquelas falésias brancas de Dover, né, que é um símbolo ali da força britânica e onde ali os mercadores e os lords ali brindavam com chá importado e tecidos finos alimentados ali pelo vasto império comercial britânico que dominava os mares. Do outro lado, você tem as costas francesas no Canal da Mancha, onde Napoleão Bonaparte, o imperador auto-intitulado, ele estava olhando para o horizonte morrendo de raiva, né? Porque ele não conseguiu invadir o Reino Unido devido ao poder da frota britânica, né? E ele estava recordando o humilhante embargo naval britânico que sufocava o comércio francês desde as guerras revolucionárias, né? Então, o que que ele pensou? Se eles estão tentando atrapalhar o nosso comércio marítimo, eu atrapalharei os atrapalharei em terra firme. Então, Napoleão Bonaparte, aquele corso, né? Ele não era francês, ele era da ilha de Córcega, aquele corso que subiu ali, renasceu como ave fênix das cinzas da Revolução Francesa e virou imperador conquistando toda a Europa. Ele olhava para a Grã-Bretanha não apenas como um inimigo militar, mas como uma verdadeira ameaça existencial. Os britânicos, que eram os mestres do oceano, financiavam coalizões contra a França com o ouro de suas colônias e das suas indústrias. Qual era o plano, então, encontrado pelo genial Napoleão Bonaparte? Ele bolou a ideia de um bloqueio continental, uma muralha fictícia econômica que isolaria as ilhas britânicas, proibindo todo o comércio com bens britânicos em solo europeu. Era uma estratégia para enfraquecer economicamente os seus inimigos das ilhas britânicas e consolidar o domínio francês sobre os seus aliados e sobre os seus vassalos, forçando a Europa a uma autossuficiência que beneficiasse Paris, né? Então a ideia era, se a gente não pode conquistar o mar, nós vamos conquistar a terra. Era o conceito de Napoleão Bonaparte. Só que o Talleyrand, que era o diplomata astuto, né, lá francês, ele falou: "Olha, o comércio é como o ar, bloqueie os povos sufocarão, inclusive os nossos." Ou seja, a implementação do bloqueio continental começa em 1806 com o Decreto de Berlim, após a vitória esmagadora de Napoleão em Iena contra o pessoal da então Prússia, que depois virou a Alemanha. De sua nova corte na capital inimiga, ele decretou que todo o continente europeu, da Espanha até os confins da Polônia, estava em estado de bloqueio contra a Grã-Bretanha. Nenhum navio britânico poderia atracar, nenhum produto inglês poderia entrar na Europa. E o que que ele disse? Então, o que que Napoleão falou? Queimem tudo que cheire a Londres. E assim foi, né? Nas praças públicas de Paris e Hamburgo, pilhas e pilhas de seda, algodões, açúcares britânicos foram incendiados em fogueiras gigantescas, enquanto as multidões curiosas não entendiam nada do que estava acontecendo. Só que o decreto era apenas o início. Em dezembro de 1807 veio um outro decreto, o Decreto de Milão, endurecendo essas regras. O Decreto de Milão estabelecia que qualquer navio que tocasse os portos britânicos seria confiscado. E mercadorias coloniais, como o café e o tabaco, só poderiam entrar na Europa se não viessem das mãos inglesas. Então, Napoleão impôs um bloqueio aos seus aliados e vassalos com mão de ferro. Ele tinha colocado vários reis fantoches na Europa, inclusive o seu próprio irmão José na Espanha e Luís na Holanda receberam essas mesmas ordens, né? Ele disse para os seus próprios irmãos que governavam a Espanha e a Holanda: obedeçam ou pereçam. É só que o desafio logístico para implementar isso era imenso. Sem as modernas tecnologias de comunicação e de monitoramento, como monitorar esse embargo em todo o continente europeu? Era uma tarefa literalmente hercúlea, né? A Europa era um mosaico ali de várias fronteiras porosas, rios navegáveis, costas intermináveis. Então, fiscalizar tudo na Europa demandava um exército de inspetores alfandegários enormes. Só que esses também sucumbiram à corrupção. Eles começaram a receber ali também somebody loves, propinas, tá? E a resistência ao projeto de Napoleão acabou vindo de onde ele menos esperava. Por quê? Veja a conexão com a nossa história. A gente está falando da França estabelecendo um bloqueio e Portugal virando um problema, e hoje a gente fala dos Estados Unidos estabelecendo um bloqueio e o Brasil virando um problema. No contexto histórico, Portugal, antigo, um aliado muito antigo britânico, se recusou a aderir ao bloqueio continental,
temendo a sua própria ruína econômica. O regente João VI disse para os seus conselheiros que ele não poderia virar as costas para o mar. E é claro, devido a ter descumprido o bloqueio continental, Napoleão Bonaparte, furioso, ele invadiu o país em 1807, a gente está falando de Portugal, forçando a corte portuguesa a fugir para o Brasil em navios britânicos, né? Uma ironia que, claro, Napoleão Bonaparte, o poderoso imperador, engoliu com grande amargura. Mas pior ainda foi a questão da Rússia. Vejam como é que a história se repete. A gente estava vendo naquela época Portugal e Rússia furando o bloqueio continental. Hoje a gente vê os Estados Unidos acusando Brasil, Rússia e China e Índia de furarem o bloqueio continental. Naquela época, o czar Alexandre I viu o seu império sofrer uma falta de exportação de grão e madeira para a Inglaterra, e o bloqueio começou a destruir a economia russa, e ele rompeu o acordo em 1810, abrindo as portas ao comércio britânico. E aí, meus amigos, as mercadorias que estavam completamente ali, que estavam fluindo de forma ilegal, elas floresceram como ali uma coisa incontrolável. E aí, várias frotas clandestinas traziam chá, açúcar e tecido nos portos holandeses e franceses. Muita gente disse também que vários navios ali que pareciam levar barris de vinho, na verdade, continham sedas inglesas enroladas. Então a maracutaia começou, o comércio por baixo dos panos começou e as consequências foram um misto de triunfo e tragédia, né? Mas os fracassos ecoaram muito mais altos, porque o bloqueio continental estimulou, por um lado, a indústria francesa a se tornar autônoma, mas a realidade era sombria, porque na própria França, devido ao bloqueio continental, a inflação devorava os salários, havia escassez de bens essenciais, como café e algodão, e isso elevava os preços a níveis absurdos. Em cidades como Viena e Madrid, revoltas populares começavam e camponeses queimavam os celeiros em protesto contra os impostos para financiar o bloqueio. O que aconteceu? As alianças da França se enfraqueceram. A Espanha, que foi forçada a aderir, viu a sua economia colapsar e isso alimentou vários movimentos contrários aos franceses na chamada Guerra Peninsular. E foi exatamente aí, meus amigos, que começou o declínio de Napoleão Bonaparte. Com a ideia de tentar vencer as Ilhas Britânicas com o bloqueio continental, foi ali que Napoleão começou e ele mesmo instaurou a sua própria ruína, porque o bloqueio, em vez de unir a Europa debaixo da sua bandeira, acabou semeando a discórdia. E a resistência da Rússia foi fatal para a França, porque em 1812, furioso com a quebra do acordo pelo czar russo, Napoleão partiu para cima da Rússia com o seu exército de 600 mil homens, mas devido ao inverno rigoroso, as táticas de terra arrasada e o vasto território russo, eles tiveram perdas gigantescas. Dos 600 mil homens, 600 mil franceses que foram para a Rússia tentar punir a Rússia devido à ruptura do bloqueio continental, de 600 mil franceses, apenas 40 mil retornaram. E aí, meus amigos, o Talleyrand, né, ele havia dito muitos anos antes, sanções são como correntes, elas prendem tanto o carcereiro quanto o prisioneiro. Então, o bloqueio continental ruiu com o Império de Napoleão em 1814, deixando lições muitíssimo amargas. Porque, se por um lado estimulou inovações, por outro lado provou que as economias interdependentes não se dobram facilmente a decretos imperiais. Hoje, no mundo que a gente está vendo cheio de sanções ali, de países sancionados como a Rússia, os iranianos e agora o Brasil também, tem vários paralelos. Por quê? As maneiras de contornar as sanções permitem, a gente tem rotas obscuras, criptomoedas, as alianças se fragmentam e é claro que os inocentes acabam sofrendo mais do que os alvos. Então, vejam a semelhança da história. Nesse momento, então, meus amigos, a gente está vendo que o presidente Donald está fazendo é a mesma coisa que Napoleão fez e se ferrou. Por quê? Aquilo que Napoleão fez com o bloqueio continental foi, na verdade, um grande projeto de imposição de sanções e tarifas. Napoleão, ao implementar tarifas e sanções, ele cavou a sua própria cova e gerou um caos global. Aí você pensa, será que o presidente Donald vai cometer o mesmo erro? E aí que entra a malandragem da história. Você que não leu o livro do presidente Donald, A Arte da Negociação, The Art of the Deal,
você não consegue entender que ele tem uma abordagem um pouquinho diferente da abordagem de Napoleão. Preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Ao contrário do objetivo de Napoleão Bonaparte, que era quebrar o Reino Unido e vencer esse conflito, tudo parece indicar que o objetivo de presidente Donald é exatamente implementar o caos, ok? Eu já falei para vocês, dialética hegeliana. Sturm und Drang. O progresso vem do choque dos opostos. Tese, antítese, síntese. Ordem, instauração do caos, proposição de uma ordem nova. Sem a instauração da ordem do caos global, o presidente Donald, o Elinho Mosca e toda a galera do grupo deles eles não irão conseguir estabelecer o seu objetivo. Através da era do caos, eles criarão um cenário favorável para a implementação de uma ordem nova. Então, as tarifas do presidente Donald, na verdade, são uma reencenação do bloqueio continental de Napoleão, porque ele quer, com certeza, gerar caos para, em cima do caos, gerar uma nova ordem.